Converta as adversidades em motivação. Esse é o Papo Reto, um humilde quadro deste humilde canal, onde eu simplesmente abro a câmera aqui e falo sobre um assunto que eu acredito que possa ajudar alguém, gerar valor, talvez dar uma direção. E esse vídeo ali é meio, assim, tem esse aspecto meio motivacional. Vou beber meu cafezinho aqui, dá licença. Porém, é uma forma de pensar, e se você tiver consciência dessa forma de pensar, cara, você se torna imbatível como empresário, como empreendedor. Porque, cara, muita coisa vai acontecer. Muitos obstáculos vão cruzar o seu caminho. Você não sabe de muita coisa ainda, eu tenho certeza. Você ainda vai enfrentar muitos inimigos, muitos obstáculos e tem que aprender muito para chegar onde você quer chegar. E a forma de pensar que eu acredito que faz o empreendedor prosperar é isso: converter as adversidades em motivação. Ou seja, do que eu estou falando efetivamente? Uma coisa ruim acontece, certo? Aconteceu alguma coisa ruim com a sua empresa, né? Ou às vezes com a sua vida pessoal, né? Porque a vida é uma só, né? Tem o lado profissional, o lado pessoal, mas a vida é uma só. E uma coisa impacta a outra. Aconteceu uma coisa ruim. Você pode lamentar, né? Pode ficar lamentando dias, semanas, meses, e o tempo vai passar. Isso só vai piorar a sua situação, né? Você pode terceirizar a culpa. Isso é muito comum, né? Então, alguma coisa acontece, você tem um prejuízo enorme, né, no último mês, ou alguma coisa assim. Aí você fala, não, mas isso aí é por causa do Meta Ads, é por causa do Google, é a rede social que tá zoado, o algoritmo, é o Mark Zuckerberg, é o presidente, é o Donald Trump, é sei lá o que, e você vai terceirizando a culpa, né? Mas você nunca olha para dentro, nunca olha para o lado, né? Para enxergar e aprender, certo? Então muita gente, eu acredito que a maioria acaba terceirizando a culpa. Não, mas isso aí é por causa de tal coisa. Aí terceiriza e fica por isso mesmo, não aprende, não evolui. E você pode perder tempo, né? Você pode perder tempo. Ficar só refletindo o assunto, né? Demorar para tomar uma ação. Imagina, uma coisa ruim acontece, aí você fica introspectivo, né? Fica pensativo e não faz nada. Não faz nada. Demora para tomar ação, né? Perde tempo, perde tempo. Enquanto isso, o mundo está girando, as coisas estão acontecendo. O seu concorrente está crescendo. Tem tecnologia nova aparecendo. Muita coisa que você não está testando, você não está de olho no mercado. E daqui a pouco, o mercado te atropela. O que você estava lamentando lá atrás, que aconteceu, o problema, agora, filho, aquele problema é fichinha perto do que você vai ter que enfrentar. Porque você perdeu tempo, você terceirizou a culpa, então você não aprendeu. E você ficou lamentando só. Tudo bem, não tô falando que, né, obviamente, né, ninguém é robô, né, todo mundo tem emoção. Então, cara, tu vai se sentir mal, né? Coisas ruins, né? Acontece, é natural, né? A gente se sente mal, fica pensativo, tende a, sabe, culpar o outro, desejar às vezes o mal pro outro, sabe? Tipo, todo mundo é humano, né? Vem esse tipo de sentimento. Mas acho que a questão da prosperidade, tá? Novamente, como eu já disse em outros vídeos, não sou milionário ainda, tá? Não sou o Elon Musk. Cara, tenho meu valorzinho investido, faço meu dinheirinho no digital, entendeu? Tenho uma empresa, minha empresa tem valor, né? Ela tem valor de mercado, né? Se eu quiser vender ela. Então, assim,
não tenho 1 milhão na conta, né? Não moro de frente pra praia, né? Tudo isso, moro simples, tá? Inclusive, meu aluguel vocês não vão acreditar, é R$ 1.000, tá? R$ 1.000 de aluguel eu pago atualmente. Quero comprar uma casa e tal, mas não sou milionário, tá? Não sou milionário. Só tô dando esse contexto, porque às vezes, né, a gente vai falando essas coisas e o pessoal vai achando que, né, a gente tá, né? Mas eu acredito que essa prosperidade, o sucesso, né? Eu me considero uma pessoa de sucesso. Eu sou uma pessoa de sucesso. Pô, eu vim lá do Jardim Fortaleza, cara. Fundão de Guarulhos. Perdi amigos pras drogas. Cara, muita coisa rolou. Fico até meio. E apesar de tudo, cara, eu segui em frente. E tô prosperando, cara. Tô crescendo, né? Então, cara, eu já sou uma pessoa de sucesso, né? Eu realizei, concretizei o sonho do Arthur do passado, que era, pô, ter um negócio digital. Eu tenho uma empresa, um negócio digital para serviços, para especialistas. Estou crescendo. Uma outra parte agora, que é a minha parte como especialista, que eu sei de muita coisa. O meu conhecimento, ele literalmente tem a capacidade de gerar milhões de reais para as pessoas, para especialistas e tal, de áreas específicas. Então isso tudo tem muito valor. Então eu me considero uma pessoa de sucesso, tá? E eu acredito muito, né? Só um parêntese, né? É uma pessoa de sucesso, porém, né? Eu tenho muita coisa para alcançar ainda. É só o começo, é só o começo, né? Acredito muito que Deus não coloca uma parada na nossa cabeça para ser impossível, né? Então acredito que tudo que eu almejo é possível e que vai acontecer, né? E eu acredito muito que essa questão de sucesso tem muito a ver com essa mentalidade de quando algo ruim acontece, você não só lamentar, não só terceirizar a culpa, não só ficar perdendo tempo, né? Tudo bem, tem o tempo de absorção daquela coisa, mas aconteceu, bola pra frente. Olha, vou tentar traçar 2 exemplos, tá? 2 exemplos. Um exemplo positivo e um negativo. No negativo, por exemplo, eu tenho amigos que não têm o psicológico preparado para lidar com essas adversidades da vida do empreendedor. Porque quando alguma coisa acontece, o cara fica debilitado, fica introspectivo por dias e perde tempo, terceiriza a culpa. Então ele nunca aprende, vai cometer sempre os mesmos erros e tal. Então, tipo assim, esse é o lado negativo. Talvez você consiga pensar em alguma pessoa assim, talvez você seja assim, né? Eu tenho um pouco disso também às vezes, né? Todo mundo, né? Novamente, todo mundo é humano. Mas tem também o outro lado. Pensa, vamos extrapolar o seu sonho, né? Às vezes você quer se tornar milionário, ou você quer simplesmente, pô, ter uma grana na conta e fazer uma grana recorrente, sem ter que dar conta, prestar conta para as outras pessoas. Mas vamos extrapolar o exemplo? Pensa num bilionário. Pensa num bilionário. Vamos pegar o João Adib, né? Tem uma empresa bilionária, né? E, cara, qual o que é o problema que você está vivendo agora da sua empresa e tal para esse cara? Cara, ele não vai pensar, ele não vai perder tempo. Ele vai aprender, ele vai se organizar, ele não vai terceirizar a culpa, ele não vai ficar, talvez ele lamente por 2 segundos, né? E ele vai seguir, ele vai aprender, vai melhorar e vai seguir. Aquilo não vai ocupar o espaço da mente dele. Entende que são 2 opostos? Cara, o bilionário, o tempo dele, ó. E, cara, para você fazer mais grana, que é esse exemplo, né? Estou extrapolando a questão da grana. Para você fazer mais grana, você tem que valorizar o seu tempo. Entendeu? Porque o seu tempo, uma hora, fica, né? Você tem que dormir, você tem que
né? Todo mundo tem 24 horas no dia. Então, para fazer mais grana, você tem que valorizar o seu tempo, certo? E se você valoriza o seu tempo, você não vai ficar lamentando por dias e semanas. Você não vai ficar terceirizando culpa. Você vai aprender com seus erros. Você não vai ficar perdendo tanto tempo, entende? E o outro lado, porque eu só falei de lamentar, terceirizar a culpa e perder tempo. Mas o que é o outro lado? Agradecer. Pô, deu merda. Sei lá, você quebrou o pé. Pô, ainda bem que não quebrei a perna toda. Ainda bem que minha perna não foi amputada. Ah, peguei uma gripe. Pô, ainda bem que eu não peguei uma coisa pior. Ainda bem que eu ainda consigo respirar, entendeu? Então agradecer, que às vezes não é um problema tão grande. Agradece, porque às vezes o problema ele vem como uma quebra. Às vezes o caminho que você estava tomando não era o caminho que você deveria tomar. O caminho que, sabe, estava realmente trilhado para você, né? Então vem um problema, acontece alguma coisa, às vezes para quebrar. Tipo, ó, você estava indo por esse caminho, mas não é bem por aqui que você deve ir. É a vida te direcionando, sacou? Então vai por aqui. Você vai ter que, né? Você vai ter que interpretar o problema, o que aconteceu, né? E não perder tempo, aproveitar, né? Tipo, usar o seu tempo da melhor forma, interpretar, aprender e aí se redirecionar, seguir em outro rumo, tá? Então às vezes vem nesse sentido para mudar o seu rumo, para você ir para o rumo que você que vai te levar para os resultados que você realmente quer. Porque às vezes o rumo que você estava tomando não ia te levar para onde você realmente quer, para onde você realmente pede, né? Que você alcance, você fica lá pedindo o resultado, né? Ah, quero ser tal coisa, né? E às vezes o caminho que você está trilhando não é o caminho que vai te levar para esse resultado. Então agradece que deu merda. Pô, agora você tem a oportunidade, você tem mais tempo de repente para se reinventar, para se organizar, né? Que é a segunda coisa, se organizar, tá? Aconteceu uma coisa, pô, reflete. Vamos refletir, vamos se organizar, vamos se planejar, vamos se planejar. Deu merda? Pô, o que a gente vai fazer com isso? Como que a gente vai contornar isso? Entendeu? É positivo, ó. Como que a gente vai contornar? Como que a gente vai superar? Entendeu? Porque lá na frente vai dar tudo certo. Organizar, se planejar e melhorar. Não adianta ficar terceirizando culpa, né? Você tem que aprender. E não basta aprender, tem que melhorar. Porque aprender e tal, né? Estudar, pô, quase todo mundo estuda, quase todo mundo aprende. Difícil é se achar alguém que aplique, alguém que melhore de fato. Porque fica assim, ó, só mental, 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 aprendizado, né? Informação, informação, informação. Tu se torna um obeso mental, né? O cara que tem um monte de conhecimento, mas tu vai falar com ele. Ele não sabe externalizar esse conhecimento. Vai perguntar para ele, não, mas você aplicou isso, como é que você, né? Vamos supor, pô, o cara entende muito de marketing, leu todos os livros de marketing, mas e aí, como é que você aplicou isso, tal? Já colheu algum resultado? Não, não, só ali mesmo, entendeu? Então tem que melhorar também. E aí, para fechar o vídeo, eu vou dar o meu exemplo, tá? Pô, ano passado foi um ano muito difícil. Ano passado, a nossa operação aqui na empresa não estava tão redonda, não estava tão boa, não estava tão alinhado. Os processos não estavam muito bem, sabe? Não estava bacana. E foi um ano muito difícil. Teve meses que a gente empatava, queimava a caixa, a gente estava aprendendo muito, né? Aqui em casa também, né? A casa que eu moro, atualmente, pô, não tá boa, cara. Tem infiltração, as paredes estão, assim, feias, né? O teto. Cara, dá uma sensação ruim. A casa não é muito grande. Eu gosto de quintal, de jardim, sabe? Então a casa não tá boa, entendeu? A gente encerrou com um cliente importante recentemente. E, cara, o encerramento com esse cliente, ele. Isso aconteceu hoje, tá? Só pra você entender. Acabou de acontecer, né? Agora são
10h39. A gente teve a reunião com o cliente 8 horas. E encerramos, né? E, cara, eu poderia lamentar, é um cliente importante, é um cliente, né? Poderia lamentar, poderia terceirizar a culpa, não, mas a culpa é dele, não, mas a culpa é de fulano, mas a culpa é do mercado. E é isso, a gente encerrou com esse cliente importantíssimo aqui para a empresa. 5, 6 anos de parceria, entendeu? Milhões faturados, a gente colocou milhões no bolso desse cliente. E claro, por meio desses milhões também a nossa parte, algumas centenas ali. E enfim, aconteceu esse encerramento, né? Aconteceu hoje, então é um ótimo exemplo, né? Acabou de acontecer, tem 2 horas que aconteceu. E aí, cara, encerrou a reunião, né? Começou 8 horas, encerrou, 8h30, 8h40. E eu fiquei pensativo, né? Falei, caramba. Aí já fui falar com o meu time, né? A diretoria aqui da empresa. Falei, caramba. E aí a gente conversando e tal. Aí, né? Só de colocar pra fora ali você já fica um pouco mais, né? Tranquilo. Eu já não sou tão, sabe? Não me deixo impactar tanto por adversidades assim. Né? Alguma coisa acontece, eu falo, tá bom. Então tá bom. Às vezes é até motivador, né? Motivador. É justamente o título do vídeo. Aconteceu aquela coisa, deu merda, então tá bom. Aí fica assim, né? Você fica lá, caramba, como é que vai ser agora? Justamente o que eu acabei de falar, né? Se planejar, se organizar. E eu já tô naquela etapa de agradecer, porque é uma oportunidade de dedicar mais atenção, mais tempo para outros projetos que são muito, muito promissores, parcerias que a gente tem sensacionais com clientes que, poxa, a gente tem um entrosamento muito bom e tal, valorizam bastante o nosso trabalho. E eu vejo dessa forma. E, cara, por exemplo, a questão dos tempos difíceis, né? O fato de ter vindo tempos difíceis e tal, fez com que eu estudasse muito mais, com que eu olhasse as coisas de outra forma, aprendesse muito mais, entendesse meu papel na empresa, onde que eu realmente gero valor, onde que eu realmente gero resultado, onde que eu devo dedicar minha atenção, meu tempo e tal. E até mesmo esse encerramento com esse cliente me fez também refletir mais nesse sentido sobre tipos de parceria que a gente deve fechar, coisas que a gente deve alinhar com antecedência, questões contratuais e tal. Então tudo isso é um grande aprendizado, é muito importante e, na minha opinião, é importante também que a gente mantenha o pensamento positivo, né? Então, apesar de tudo, eu acredito que esse ano vai acontecer, vai ser assim. Esse ano vai ser um ano sensacional para mim, para você aí também do outro lado, né? Se a gente, apesar das adversidades da vida, enfrentar tudo com pensamento positivo, alegria, agradecer, organizar, planejar, melhorar, se tornar cada dia melhor, tá? Então essa era a mensagem que eu queria passar nesse vídeo. Eu acho que, cara, é um dos melhores vídeos que eu já gravei, assim, desse quadro Papo Reto. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí, não te custa nada, né? Eu não te cobrei nada por esse vídeo. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Se foi de alguma forma importante, deixa o like aí, deixa um comentário. Fala, pô, vídeo maneiro, legal o seu vídeo. Pô, isso aí já soma bastante aqui pra gente que produz conteúdo. Vocês não sabem o quanto isso é valioso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, tá bom? A gente tá só começando. Vem muito conteúdo aí, tá? Tô preparando muito conteúdo aí. E em breve vou voltar a gravar os vídeos do Expert Secrets. Vou deixar o link aqui da lista, onde tem os 2 vídeos que eu já gravei, do livro do Russell Brunson. Sensacional, tá? Pra você que é especialista, você que é infoprodutor, tem que assistir esses vídeos, tá? Que tá sensacional, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!